Olá, Manifãs! Sejam muito bem-vindos em nosso programa Mania de TV. Mania de TV com saúde, mania de TV contente, mania de TV aqui com a gente, comigo, Rodrigo Andrade e toda a equipe do nosso programa Mania de TV. E eu já convido a você a participar conosco, viu, gente? Pelas redes sociais do nosso programa. Canal do YouTube, Programa Mania de TV, você pode se inscrever e ativar o sininho para que o YouTube possa notificar você quando estivermos ao vivo. E também a página do Facebook, Mania de TV. Facebook pessoal, Rodrigo Andrade. E também no Instagram, Rodrigo Andrade 8253 Oficial. No Kawaii, Mania de TV. E para você ver e rever o nosso programa, no app da Rádio e TV Amapaense Online, você pode abaixar, é totalmente grátis. E olha, gente, a reprise do programa é das 15 às 16 horas, até às 18 horas é a reprise do programa na Rádio e TV Amapaense Online. E hoje o nosso programa está com um tema: acredite nos seus sonhos, seja ousado em suas aspirações, tudo é possível. Gertúlio Barreto é o entrevistado de hoje no nosso programa Mania de TV. E olha, vamos falar com ele pelo link. Ele já está aí, vai falar com a gente. Seja muito bem-vindo no nosso programa, Gertúlio. Eu que agradeço essa oportunidade, parabenizar você pela iniciativa. É sempre bom a gente ter a oportunidade de encontrar pessoas como você que têm um trabalho e um legado de responsabilidade e trazer informações valiosas para o seu público. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com a minha história e a minha trajetória para que os seus ouvintes, telespectadores, possam acompanhar essa jornada. Que maravilha! Obrigado você por ter aceito o convite do nosso programa Mania de TV. O tema de hoje é: acredite nos seus sonhos, seja ousado em suas aspirações, tudo é possível. Realmente acreditar nos nossos sonhos e ser ousado em nossas aspirações é o primeiro passo para alcançar grandes conquistas. Agora, qual é o teu maior sonho ou aspiração, Gertúlio? Bom, a gente tem dentro das concepções de existência a necessidade de ser protagonista da nossa história, a gente fazer a nossa história. O meu sonho sempre foi ser uma pessoa responsável por algo grandioso. Eu nunca soube direito o que é que eu queria ser na vida. Eu comecei mexendo com o audiovisual na década de 1987, quando eu estava no Exército. Eu tive a oportunidade de ter um encontro com essa tecnologia. E aí, a partir daí, eu já tinha uma experiência bastante intensa com a informática. Em 1984, havia uma empresa local aqui, que ela era uma franquia nacional, a Computerland Norte. Ela funcionava de trás da Tele Amapá, e lá ensinava a programação Basic Basic, COBOL, Fortran. Em 1984, havia uma reserva de informática no Brasil, e naquele período, os computadores eles eram famílias de computadores, tá? Não existia um padrão definido, em definitivo. Eram os primórdios da era do PC. E havia um computador chamado CP500 da Prológica, um gabinete todo de madeira, uma tela de corte de vidro, e aquilo era o máximo da tecnologia. Então, o computador ele já tinha um lado mitificado, que hoje é uma realidade, na época era mito, que havia uma inteligência artificial. Então, as conquistas que eu almejei, elas se realizaram em forma de ficção científica. Você sonha o impossível e ele se realiza. Então, essas são as aspirações. Às vezes, uma tecnologia que hoje parece extremamente moderna, amanhã ela será obsoleta. Então, nós vivemos uma era de descarte de tecnologia. E a vida também tem esse caso. A gente vive um certo descarte de conceitos e vivemos uns paradoxos absurdos. Nós temos questões éticas a serem resolvidas e envolve essa questão de você ainda ter a utopia de acreditar nos sonhos, de acreditar nos desejos, nas possibilidades de mudança. A tecnologia te permite viajar além das fronteiras da tua realidade. Você hoje não está mais restrito à cidade onde você mora, Macapá. Hoje você está no mundo. Essa plataforma te dá a oportunidade de colocar diante do infinito. Seja aqui na Terra, seja alguém lá no espaço, lá na Estação Espacial Internacional, ela pode ver essa matéria
sem a necessidade de uma autorização de terceiro. Então, temos esse mesclar de possibilidades que vai do possível ao imponderável, ao desconhecido. A vida ela é uma oportunidade para você fazer essas conexões e trazer para a tua realidade o teu sonho, as tuas aspirações. Você tem que ser ousado, acreditar em você, mesmo diante da diversidade e diante também das dificuldades que você vai ter, você tem que estar sempre resiliente, buscando soluções para problemas que às vezes são imaginários, outros reais, e esses problemas reais, às vezes, eles são muito pequenos diante da nossa capacidade de resolvê-los. Mas, às vezes, nós nos prendemos no problema quando a solução está bem do lado. Que maravilha, meu amigo. Olha, a tecnologia, cada dia, cada tempo, a cada ano, a cada vez, ela vai facilitando a vida do homem, como também algumas coisas atrapalhando. Mas esse ainda não é o assunto do momento, porque nós vamos falar de você. Como foi que iniciou a sua carreira no audiovisual? Você falou sobre o Exército, né? Pela pesquisa que a gente fez, você serviu o 3º Batalhão. Começou por aí você começar a trabalhar com audiovisual? No Exército, eu, na verdade, teve a entrega da boina, e uma semana antes, eu descobri que tinha uma pessoa que tinha uma câmera gravando lá no Centro de Convenções João Batista de Azevedo Picanço. Eu pensei que era a TV Amapá, que na época funcionava aqui próximo de casa, era a sede da TV Amapá, então eu julguei que era alguém da TV Amapá e perguntei, aí, esse equipamento é da TV Amapá? Ele disse, não, é particular. E aí eu vim a descobrir que pertencia ao piloto de avião Pachequinho, pai de um médico famoso que recentemente teve um suicídio, né? Faleceu. Um médico famoso aqui, o Pacheco, o Pacheco. E o pai dele era meu amigo e era ele dono da câmera. E aí, através desse amigo, eu aluguei o equipamento para ele fazer o registro da minha entrega de boina. Na época eu tinha cabelo. Então, vendo ele operando lá a câmera, eu fiquei encantado com a tecnologia. Eu já conhecia alguma coisa, eu lia muita revista, banca de revista, e tinha muita informação sobre o tema. E por ser uma tecnologia na época bastante avançada, e filmei esse evento lá da entrega da boina, mostrei para um oficial do Exército, ele disse, olha, tem um amigo aqui em Macapá, que ele também trabalha com isso. Era o Seu Winter, da sorveteria Jesus de Nazaré. Seu Winter era, e até hoje, é um ponto de encontro de personalidade das mais diversas atividades. Então, ali vai piloto de avião, vai viajantes, turistas, e ele lá sempre recebia gente de fora, principalmente pilotos de avião. As pessoas iam tomar um sorvete lá e ele acabava fazendo amizade com esses caras e trazia equipamento direto dos Estados Unidos, Japão, de onde tivesse. Então, ele tinha muitas câmeras. Por incrível que pareça, em 1907, ele já tinha umas 2 ou 3 câmeras e ele me alugou uma, foi a que eu levei para o Exército. Eu fui para o Oiapoque, Clevelândia do Norte. Lá na viagem, eu registrei toda a ida, não tenho mais essa fita, lamentavelmente, mas foi a partir daí que surgiu a necessidade de eu montar uma empresa. Meus pais, em 1988, compraram o equipamento para mim em Manaus, pagaram uma passagem para mim, a gente teve que arranjar alguém para contrabandear ela em Manaus, porque tem um limite de valor para retirar equipamento eletrônico. Na época, a gente pagou uma pessoa lá, e essa pessoa conseguiu passar com nota fiscal e tudo, a gente saiu com o equipamento, chegamos em Belém, eu com o equipamento, tiro o documento do equipamento, já está aqui o documento, legalizado. Ele achou que aquele equipamento era contrabando, e não era. E em 88 eu comecei a trabalhar com filmagem de casamento, 15 anos, batizado, até velório eu já fiz. Eu fiz já velório, que é enterro, né? Uma coisa meio sem nexo, mas faz parte da atividade de quem registra acontecimento. Eu tive o privilégio de fazer o registro da primeira Constituição do Estado, em 1991, aliás, 1990, eu estava no Teatro das Bacabeiras, eu, sem querer, eu dei uma de repórter, fiz o registro e depois eu acabei repassando todo esse registro para um amigo, que é amigo seu também, que é o André Felipe, do Arquivo Amapá. E ele pôs no portal lá, dentro desse arquivo, tem uma entrevista com o Liberato que teve em 91 em Macapá. Eu entrevistei ele. Na época, em 1991, a gente estava num negócio, eu fazia parte de um grupo político, e desse grupo a gente integrava um projeto de ter 3 emissoras de TV no Amapá. A gente chegou a implantar 2. Uma a TV MTV, que é hoje o canal da TV Tucuju, ela tem esse sinal. A MTV era do Grupo Abril, era uma franquia americana, não tem mais no Brasil.
O outro canal era a TV Record. Ela funcionava no canal 19, TV Alvorada. E quando acabou o governo, nós tínhamos empresa, eu não fazia parte do grupo de Belém, mas uma torre de uma emissora em Belém, a TV de Belém, caiu em cima de um prédio. Quando quebrou o governo aqui, quebrou a torre lá. Parece coincidência. E aí acabou a política, o empreendimento não teve continuidade, solução de continuidade, eu continuei só com a JetVideo. A JetVideo é uma empresa individual, a gente fundou em 88, ela vai para 36 anos agora em julho, então é uma empresa que tem, já tive um aporte maior de funcionamento. Dentre os nossos clientes, a gente teve a extinta Reama Coca-Cola, Serra Almeida também, que não existe mais. Não estou dizendo que as empresas que a gente pegou, elas faliram. Acabou mesmo. Então, nós temos aí o governo do Estado, o Museu Sacaca. A gente fez o primeiro trabalho do Museu Valdomiro Gomes, e hoje é o Sacaca. Ali era o terreno do seu Valdomiro Gomes. Ele era um cientista, ele montou um museu. Quando ele morreu, deram o nome de Museu Valdomiro Gomes. Aí depois trocaram para Museu de Plantas Medicinais Valdemiro Gomes. Com a reforma, houve a morte do Sarney, pegaram o Mateiro, o Valdemiro, que era o cientista, um cara brilhante, trabalhava com um monte de tecnologia, transformaram o cara em nada. E acabou o nome dele e acabou virando Sacaca. Se o Sacaca fosse vivo, teria odiado a homenagem porque tiraram uma pessoa de prestígio e colocaram o nome dele. Estou colocando esse adendo apenas para dizer que a gente vem trabalhando há muito tempo, então a gente acaba conhecendo um pouco eu conheci Valdemiro Gomes. Então, quando eu cheguei aqui em Macapá, em 1979, eu nasci em Serra do Navio. E, na época, fala-se muito mal da ICOM, mas eu posso agradecer muito a ICOM, porque o Hospital de Serra do Navio tinha o mesmo nível de excelência do Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de excelência, e era gratuito do morador colono da ferrovia. Então, quando eu nasci lá, a locomotiva servia de ambulância. Ela parava e dava apoio para uma mulher em parto, alguém que era mordido de cobra, picado de cobra. Então, havia, por parte da companhia, uma preocupação com o social muito grande. Hoje, você sofre um acidente, alguma coisa, ou acontece, você está passando mal, nenhum ônibus para te dar socorro. Tu imagina uma locomotiva de $1.000.000 na época fazia isso. Estou fazendo esse adendo para dizer que eu tenho uma carga de experiência de vida e eu posso dizer que eu sou da época da extinta ICOM. Então, quando a gente chegou aqui em 79, eu estudei no Colégio Padre Dário, que era a escola Padre Dário. No Cupixi, eu estudei na Escola Isolada de Cupixi. Essa Escola Isolada de Cupixi, ela não pertencia à rede territorial de ensino, mas ela era mantida pelo Grupo ICOM. O material didático era tão avançado que eu só fui ver assuntos da segunda série no oitavo ano do primeiro grau, que era um negócio absurdo, ao nível de excelência que era a ICOM do ponto de vista de educação dos moradores do entorno da ferrovia. Estou falando tudo isso para dizer que a minha trajetória ela se confunde um pouco com a história do recém-criado Estado do Amapá. Então, desses 30 anos para cá, são 36 anos, desde 90. Em 88, quando a Constituição de 88 foi lançada, a gente estava de novo no Centro de Convenções, João Batista Azevedo Picança, num seminário de alfabetização. E na hora a gente abriu um telão lá para passar a TV, para passar a transmissão da Constituição. O Amapá, naquele momento, virava Estado, a gente estava trabalhando, cantamos o hino nacional. São momentos históricos que a gente viveu. Então, nesses 36 anos de trajetória, a gente tem um pouco da história do Brasil, que a gente viu pela tela da televisão, hoje a gente vê pela tela do celular e do notebook, do tablet. A gente não sabe mais diferenciar o que é real do que é ficção, porque nós temos o deepface, em que você pode mudar o rosto da pessoa, pode tirar alguém do ambiente, pode fazer um monte de coisa. É o Photoshop da imagem, além da voz que você pode alterar. Então, vivemos uma era perigosa, uma época extraordinária, mas onde o que é ético, ela está um pouco perdida. Nós estamos perdidos no sentido dos paradoxos. Nós não sabemos mais onde está o princípio, o meio. Nós estamos num limbo intelectual. Está difícil, porque até mesmo a Constituição ela está muito dentro de uma palavra que é meio chata, mas ela está muito relativa, como tudo está muito relativo. Essa relatividade está muito inconstante. Ela já era antes, mas agora ela está evidenciada na sua potência máxima.
vivemos um dilúvio cultural. A Revolução Industrial mudou o mundo, mas a Revolução Tecnológica da imagem, do som, ela muda o sentido da nossa existência. Passamos a ser secundários no conceito de existir, porque a existência artificial permite criar mundos paralelos com diversas possibilidades. Estamos diante de um dilema. É complicado estabelecer uma tese sobre isso, porque é tão confuso o nosso momento histórico que nós estamos numa janela que, na verdade, é um abismo. Isso é muito assustador, não digo nem um pouco, é muito. Porque à medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai nos distanciando do que de fato era bom, que de fato fazia bem para a humanidade, né? Agora, Gertúlio, você, além de toda a sua experiência que você falou, você também passou por programas de TV, né? Qual foi, assim, as emissoras que você passou e os programas? Bom, eu tive um programa na antiga TV Amazônia, que era da família Barcelos, a direção era Fátima Guimarães. O programa que eu tive lá foi Giro Rápido. Era um programa que era uma miscelânea de reportagens que eu fazia. Eu tinha feito o teste de um microfone sem fio, que custou R$50, eu estava testando ele lá na Beira Rio, era 1988, eu estava testando e, por coincidência, tinha um cidadão lá, um gringo chamado Hans Donner, e ele estava dando autógrafo. E eu com o microfone sem fio, vou experimentar e entrevistar esse personagem. E cheguei lá com ele aí, Hans, dando entrevista, dando autógrafo. Nós estamos em todo o Brasil. Fez 5 minutos com ele, assim, numa pauta, uma breve história de quem era o personagem. E aí falei sobre as aberturas que ele fazia, a tecnologia que ele utilizava. Ele ficou surpreso com o nível de informação que eu tinha sobre ele. Mas eu não tinha pauta formada. Eu olhei na hora lá a entrevista com ele. É um material que está na internet, deve estar aí no Facebook. E foi essa experiência que eu tive com o programa. Aí depois eu tive um programa, eu botei essa reportagem no programa, entrevistei na época o cantor aqui da terra, que canta Tajá, é o Amadeu Cavalcante. Amadeu Cavalcante. E no outro programa, o outro programa eu fiz era Getúlio Barreto, o repórter. Foi na TV Tucuju, foi bem recente, a direção era lá do Giovanni Borges. O programa eu terminei de editar no VHS, corte seco, não era editado digital, e peguei a fita VHS e corri para a emissora para colocar, faltando 2 minutos para colocar, não teve nem censura, ela passou direto para o ar. Quer dizer, foi a última vez que eu fiz programa, ainda era VHS, para te ver que é um tempo bem lá atrás. E foi uma experiência legal. Hoje eu tenho alguns arquivos que eu faço, às vezes eu entrevisto um anônimo, uma pessoa conhecida no Facebook. Aí coloca aquela matéria e vai. Eu tenho parado com isso, mas porque não é falta de personagem, é motivação mesmo, porque às vezes você se desmotiva de estar produzindo conteúdo, porque produzir conteúdo envolve um certo grau de responsabilidade, como você nesse horário agora poderia estar descansando, está aqui gravando comigo. Eu sempre digo assim, quem ama não trabalha, mas se diverte, e a profissão que escolhemos é uma profissão tão boa, tão divertida, que não tem hora nem horário. Agora, meu amigo, quais são todas as suas habilidades profissionais, de todas que você falou? Eu sei que o seu portfólio, o seu currículo é cheio. Bom, vamos às minhas habilidades. Bom, eu tenho facilidade para escrita, eu escrevo alguma coisa, eu trabalho razoavelmente bem com Photoshop, com CorelDRAW, não sei trabalhar Lightroom, que é uma ferramenta fantástica, mas eu não sei. Trabalho com Adobe Premiere, estou tentando aprender alguma coisa do CapCut, que é um programa gratuito muito bom, tem uma versão paga. Trabalho um pouco no Canvas. Trabalho também com uma coisa que me dá muito prazer, que é a cartonagem. Eu faço embalagens de papel, embalagens. Eu entrego meus produtos um pouco personalizados, eu procuro dar um pouco de acabamento estético na entrega dos produtos. Lindo. Obrigado. Assim, essas são minhas habilidades. Eu gosto muito de design, mas eu não domino muito. Sou formado
graduado professor em artes visuais, gosto de pintura abstrata, não sei desenhar, mas eu gosto muito de trabalhar com pintura, mas eu não compro muito pincel nem tinta, porque quando eu faço as coisas eu não consigo vender, aí eu ponho em moldura e não tenho parede para colocar muito das criações que eu faço, que para mim são interessantes. Eu gosto muito de gambiarra, trabalho também com marcenaria, mas eu faço a minha marcenaria, eu produzo as minhas mesas, ficam ridículas, mas eu amo fazer o que eu faço com madeira. Faço algumas coisas bizarras. Quando a gente tem uma paixão, a gente vai até o fim. Eu, durante a pandemia, eu peguei todo aquele dinheiro que eu recebi da pandemia, eu comprei tudo em equipamento de ferramenta. Eu comprei uma serra tico-tico, comprei uma treme-treme que serve para lixar, eu comprei até uma tupia. Tupia suja muito. Olha Comprei uma só. tupia para dar um acabamento na madeira. Coisas loucas, comprei broca. Até uma bancada eu comprei para trabalhar. Dá muito trabalho. Não tem o resultado econômico, não é bom, mas o investimento é alto. E é um hobby maravilhoso. Você, quando começa a fazer, você não quer parar. É uma doença. Agora, me cortei muito. Não, graças a Deus, não peguei nenhum dedo, mas quando você está trabalhando com ferramenta de corte, é perigoso você se acidentar. É uma terapia, né, amigo? Agora, É, me diga uma coisa, aonde você nasceu e aonde você passou a sua infância? Bom, eu nasci em Serra do Navio, no Hospital da Icon. A minha infância, de 0 ano até os 10 anos, foi em Quixi, à beira do rio. Eu morava no quilômetro 150. A minha casa, ela ficava, quem vai para Serra do Navio, ela ficava do lado esquerdo do rio Cupixi, do lado direito da ferrovia. Depois, meus pais compraram um comércio que era na cabeça da ponte, eu passei a morar do lado esquerdo da ferrovia e do lado direito do rio. Lá era um pier, era uma região de garimpo, Cupixi. Meus pais prosperaram muito, eles compravam ouro, vendiam ouro, havia uma inflação galopante, então quando eles traziam dinheiro e compravam o ouro, eles conseguiam uma margem de lucro muito boa quando eles iam vender o ouro, porque aumentava o preço do ouro e ele se mantinha atualizado. Meu pai tinha uma técnica boa de comércio, o saudoso pai, que está no andar de cima, e aí ele construiu um verdadeiro. Nós éramos os mais prósperos comerciantes da região. Meu pai trabalhava com catraia, levava garimpeiros para garimpo, trazia, e nesse processo era algo assim interessante, porque aquela localidade da Xixi era um micromundo. Nós tínhamos a Icone com a sua estação, tinha os dias de trem, que era segunda, quarta e sexta-feira, e a gente tinha uma rotina, acompanhar a passagem do trem. Então, as vindas do trem de Santana para a Serra do Navio, a chegada do trem era um dia de alegria, vinha brinquedo, vinha novidades, comida. No Natal, o Armazém São José, do saudoso evento, ele mandava para o meu pai, que meu pai comprava muito dele, e ganhava uma cesta de Natal com aquele queijo gostoso, que era o cuia, um bom vinho, aí assim, uma imensa variedade de guloseimas, aquelas latas de biscoito inglês, um monte de coisa boa. É o que me lembro da minha infância. Eu lembro também que em Serra do Navio vinha muitos produtos da Suíça. Nós recebíamos da Nestlé umas latas que hoje vende manteiga, que vinha cheio de bombons da Nestlé, bombons maravilhosos. Minha infância, eu lembro disso. Então, em Serra do Navio tinha alguns apetrechos da área de gastronomia que não tinha em Macapá, mas Serra do Navio tinha. Então, às vezes, a gente que era da colono não podia comprar, mas o morador de Serra do Navio comprava e a gente comprava dele algum tipo de iguaria diferenciada, como iogurte, que não tinha em Macapá, porque para trazer... Iogurte é muito recente vir para Macapá, mas não vinha muito na época. Então, naquela época, na década de 70, 73, 74, era novidade. Até mesmo tecnologia. A ICOME permitia a gente saber o que estava acontecendo de novo. Quando só para colocar como meandro, em Cupixi tinha uma estação meteorológica da ICOME. E essa estação foi desativada quando a ferrovia acabou em 96. Essa estação meteorológica, ela só tem uma unidade funcionando no Amapá. Ela funciona em Fazendinha, no mesmo molde, que é uma espécie de... montado um quadrado, torre, aí é colocado os equipes para fazer a medição a partir
Azog, que é o mercúrio, do mercúrio. É um negócio ainda analógico, mas muito eficiente e extremamente preciso. Só a título de curiosidade, quando a ICOM implantou a ferrovia, ela mandou fazer o design dos uniformes nos Estados Unidos. Tudo veio de lá. Então, a EFA era uma empresa separada da ICOM. Então, a EFA tinha um sistema de telecomunicações bem moderno. Ela utilizava a tecnologia Motorola, tecnologia americana, de alta eficiência, e que a minha infância foi marcada por ver essas coisas. Quando eu estava em 78, um ano antes de ir para Macapá, 77, 78, a Teleamapá, a antiga estatal de telefonia do Estado, ela estava interiorizando as telecomunicações. Ela construiu uma torre em Cupici. Na época, a transmissão era por micro-ondas ainda, não era sistema via satélite. E ela instalou uma torre em Cupici. Então, ali a gente via nascer a tecnologia. Quer dizer, apesar de você estar num baita interior, você tinha acesso à tecnologia, à informação, e era algo assim extraordinário. Minha mãe sempre foi uma grande leitora, e eu pegava as revistas dela. Ela comprava Capricho, comprava outras revistas, Picolé Legal, Coquetel, eram revistas que eram instrutivas. Quando ela viajava para Macapá, eu abria a gaveta dela e lia todas as revistas. Numa dessas revistas era fotonovela, e tinha os trens europeus. Então eu acompanhava a história dos trens europeus como se fosse o meu trem aqui da Amazônia, só que eu estranhava o pessoal com aquela roupa. Eu ainda não sabia que havia mudança de clima. Eu achava estranho aquele povo andar tão bem vestido, assim, tão bem capado, com um monte de... Mas era a história muito parecida. Então, eu acompanhei a Europa, por exemplo. Essa questão de ferrovia é uma coisa muito europeia. O Brasil era para ter a maior malha ferroviária do mundo. Nós tivemos, só que em bitola diferente. Quando a ferrovia do Amapá foi construída, ela foi construída na bitola americana, 1,14 metros. Como o Brasil não teve padronização de bitola, cada locomotiva que ele comprava de um país diferente vinha numa bitola diferente. Fazer o transbordo de carga de um trem para outro trem era mais caro do que todos aqueles centenas de quilômetros que foi andado na ferrovia. Transportar de um lugar para o outro era mais caro. Então, existe essa questão do Brasil ter se tornado um país como é os Estados Unidos, que é todo interligado por ferrovias. E é uma característica. Nós temos a nossa ferrovia aqui. Infelizmente, o investimento de bilhões de dólares foi jogado ao lixo. Nós perdemos uma ferrovia que foi feita a toque de caixa com dinheiro do Pentágono, porque a Beto Steel não tinha dinheiro para construir a ferrovia, e bancou, disse, não, o Tesouro Americano banca, a gente está precisando, é pós-guerra, tinha sido fechado o canal de Suez, e aí o manganês que vinha da Índia não podia vir para os Estados Unidos precisavam, e o nosso manganês era de alto teor. Sabe quem assinou o decreto, ou, aliás, o contrato? Foi o senhor Eliezer Batista, pai do Ike Batista. O Eliezer Batista foi fundador da Vale do Rio Doce. Esse cara é pai do Ike, que foi aquele multibilionário que teve aqui. O Eliezer Batista viajou para os Estados Unidos junto com o Antunes, colocou ele debaixo do braço, levou para os Estados Unidos, conseguiu fechar o contrato com 51% do capital para o Brasil, 49% para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu quero a gerência, eu quero tomar conta. Foi por isso que foi sucesso. Construíram 2 cidades, 2 hospitais de alto nível e uma ferrovia maravilhosa que nós tivemos o desprazer de destruir esse patrimônio que nos foi garantido pelo minério que nós tivemos aí. Tem muita coisa boa lá naquela região. A região do Cupixi é uma região aurífera, é uma região de minerais que envolve toda a tabela periódica. Em 1982, a Rede Globo fez uma reportagem lá. Em 1982, estava gravando J. Betanco, Os Trapalhões na Serra Pelada, que houve aquela invasão em Serra Pelada, era o formigueiro humano. J. Betanco levou os Trapalhões e gravou em loco, o pessoal tirando ouro ao vivo. Emanuel Vilaça, um saudoso repórter da TV Liberal de Belém, gravou uma reportagem lá, era finzinho do governo Figueiredo. Mário Andreasa, César Caus e Arcoverdes, 3 ministros do Estado. O César Caus era da Minas Energias, o Arcoverde era da Saúde e o César Caus era da Minas Energia. Esses 3 ministros pousaram numa montanha que meu tio tirava 2 quilos de ouro por dia. Isso em 82. Lá eles pousaram com 2 helicópteros, um helicóptero do Exército e um helicóptero alugado pela Líder Táxi Aéreo. Fizeram uma reportagem, minha tia estava em Natal, no Rio Grande do Norte, e a matéria passou. O cara disse, estamos sobrevoando com Cupixi. Aí mostraram embaixo, aquele monte de selva. Aqui é mais rico que Carajás. A TV Amapá, no dia seguinte, colocou uma matéria, não é Cupixi, é aqui no Pará, no Cajari, não é Cupixi, que era para não dar
para não dar a febre do ouro que aconteceu em Serra Pelada. Ela tinha medo daquela invasão de gente naquela região. E aí, quando foi 2 anos depois, por causa dessa descoberta dessa mina, que ele chegou a montar uma tabela periódica por decantação, ele colocava isso aqui é tantalita, casterita, ouro, bauxita, urânio, etc. Ele fez essa tabela periódica, os caras filmaram. Meu sonho um dia é pegar no CEDOC da Globo essa reportagem. Mas voltando à história. 2 anos depois foi criada a RENCA, Reserva Nacional do Cobre, envolve toda essa região onde meu tio tirava garimpo e foi impedido o uso de atividade garimpeira naquela região. Agora, me diga uma coisa, de toda essa nostalgia que a gente agora viajou longe, e tudo que estamos falando aqui, a nossa produção está colocando aqui no nosso lado as imagens, enfim, todo o material que a equipe conseguiu está passando aqui do nosso lado. E fizemos uma viagem agora no túnel do tempo, amigo. Muito bacana. Legal mesmo. Me fale mais sobre seus pais, assim. Eles eram dono de Bom, comércio, como você falou. Você foi muito uma criança, assim, muito levada, muito sapeca? vamos lá. Meus pais migraram aqui. Vamos falar primeiro a família paterna, meus pais. A minha família migrou para cá, para a Amazônia, na década de 30, soldados da borracha. Eles vieram aqui para a região de Altamira e lá fixaram residência. Meu avô paterno, ele era nascido em Rio Grande do Norte e ele era conhecido como Zé da Banha. Ele trabalhava com produção de banha. Na época não tinha o óleo de cozinha que temos hoje. Então ele tinha uma fábrica de banha. Ele vende tudo e vem para a Amazônia. Ele monta um armazém de secos e molhados em Altamira, na região de Igarapé-Açu. E lá minha avó, que veio grávida, em 25, ela nasce, meu pai lá. Meu pai nasce no Pará. Minha avó é vença, anos depois, ela fica viúva porque meu avô era um empreendedor nato, surgiu o ato de garimpo na região de Tapajós, ele pegou uma grande quantidade de dinheiro e foi para lá, pegou febre amarela, faleceu. Minha avó, viúva, tocou o negócio um certo tempo lá em Altamira. A convite de uma prima que residia em Macapá, ela vem para Macapá na década de 48 e com ela traz os filhos. Ela traz 9 filhos, sendo 3 homens e 6 mulheres. Todas se formam e se tornam professoras. Meu pai, Severino Gomes Barreto e Zé Luiz vão para Cupixi, em 49, porque já havia o boato da possibilidade da ICOM construir a ferrovia. E aí lá eles começam a ser caçadores e pescadores. Na época não havia o defeso, era permitido a caça. Então meu pai era caçador e pescador naquela região. O meu tio, caçula dos irmãos, ele fez um curso de rádio técnico pelo IUB, Instituto Universal Brasileiro. Arinaldo Gomes Barreto, pai do senador Lucas Barreto e do deputado estadual Lohan Barreto. Ele começou a consertar rádio. Em 1975, quando a TV Amapá se implanta, ele, a convite das Casas Pernambucanas, que era uma franquia nacional, veio vender televisão da Philips, Sanyo, Telefunken, etc. E ele era o técnico responsável por sintonizar todas as televisões. Agora tu imagina quanto de dinheiro esse homem não ganhou nesse ano de 75. Foi quando ele prosperou bastante, se tornou um homem independente financeiramente, aí montou uma fazendinha lá no Curiaú. Quando chegou em 1990, ele lançou o filho do deputado estadual, é o Lucas, que nós conhecemos, virou deputado, depois presidente da Assembleia, vereador, perdeu para vereador e virou senador. Hoje é senador. Isso é a família paterna. As filhas da minha avó, todas professoras, umas foram para o interior, outras ficaram na capital. Duas delas foram selecionadas na década de 50. Havia uma política do governo Getúlio Vargas, o Distrito Federal no Rio de Janeiro, foi lançado o CETIC, Centro da Indústria Têxtil. E aí, das 26 unidades da federação, não sei se era 25 ou 20, vamos colocar que era menos, porque tinha alguns estados que não existiu ainda. E aí, como é o caso de Palmas. Então, foi selecionado vários professores dos estados para fazer multiplicadores. Não havia universidade no Brasil ainda. É engraçado isso. E aí, as minhas 2 tias foram para o Rio de Janeiro. Chegaram lá, uma delas se adaptou bem. A outra, Nina Barreto Nakanishi, ela foi trabalhar na divisão de lâmpada da General Electric. E aí ela não se adaptou ao Rio de Janeiro, voltou para o Amapá. Aí ficou lá, quando chegou formada, foi ser professora de artes e ofícios da Niná.
Lá ela trouxe técnicas do barro e trouxe a técnica também de como utilizar o barro, assar o barro. Ela trouxe os fornos. E aí, Niná se torna uma artista plástica. Inicialmente, ela utilizava pedrarias na sua concepção das suas obras de arte, nas suas esculturas. Porém, com a descoberta do minério da Icômio, ela substitui as pedrarias que ela importava de Minas Gerais pelo manganês. Aí ela faz uma colagem especial e se torna patente da escultura coberta em manganês. O barro, a porcelana coberta em manganês, uma técnica mundial que é dela. Depois, na década de 70, ela defende uma tese, em 75, na Academia Brasileira de Letras, no Instituto Estado da Guanabara, Rio de Janeiro. E ela traz a Casa do Artesão para o Amapá. Por isso, a Casa do Artesão é o nome dela. Por questões políticas, não colocam a placa com o nome dela. O projeto de lei é do deputado estadual saudoso Dalto Martins, que fez a lei estadual. Foi assinada pelo governador, mas nunca colocou a placa com o nome dela. A Casa do Artesão Nina Barreto Nakanishi fica sediada ali na praça, ali próximo da Beira Rio. Todo mundo sabe onde é. Voltando à história. Niná também traz para o Amapá o Trocal. Ela monta uma escola e uma olaria para a produção de artesanato em série. Ela fazia vasos cobertos em manganês e fazia mapas do Amapá. Isso quem fazia eram os oleiros. Ela também comprava de terceiro as peças prontas e encapava com manganês pela técnica ser dela. Ela se tornou uma mulher muito próspera, foi a primeira mulher a construir um prédio em Macapá de 3 pavimentos, o edifício Comé. O autor da obra é o Chikahito, um japonês que é parente de japonês, na verdade, ele é descendente. Isso é só um pouco da história da família paterna. A minha família materna chegou na década de 62 aqui, 62, não, 64. A mãe chegou em 64, junto com fugindo da seca, ela nasceu na Serra da Meruoca, no Ceará. Ela veio com os pais, mais um, dois, três irmãos, dois irmãos. Ela e os dois irmãos, eram 3 irmãos. Minha avó botou uns galhos no meu avô e se mandou para São Paulo. Minha mãe foi criada só, teve uns namoricos, faltou farinha em Macapá, ela foi lá para Cupixi, encontrou meu pai, se apaixonou por aquele belo mulato, né, aquele rapaz bonito, ela gostou muito do cara e casou com ele, tiveram 5 filhos. Desses 5, eu sou o segundo, meu irmão mais velho faleceu em 2001 de Covid. Os meus tios foram taxistas, a família materna foram taxistas, foram autônomos, por assim dizer. Um deles entrou na PM e se aposentou como sargento. Ambos são falecidos. Da família de minha mãe, só tem ela viva em Macapá. Da família que a minha avó constituiu em São Paulo, tem 3 tios que moram lá e uma neta dela, uma sobrinha de minha mãe, mora em Lisboa, porque ela, no Zimmermann, que é os alemães que ela adquiriu, ela se torna cidadã europeia. Eu sou Getúlio de Maria Barreto, de Maria do meu avô. Tem ascendência portuguesa, meu avô. Olha, a família é grande, hein, amigo? É Os longa. Barretos são também portugueses. Sim. É, Ascendência, ascendência. em 1990, você foi testemunha e você também registrou o primeiro governador eleito no estado do Amapá, Aníbal Barcelos, né? Sim. Nessa época, o comandante Barcelos, ele já era um ícone da política do Estado, né? Ele era uma figura extremamente competente na gestão dele. Na época, a oposição fazia de tudo para destruir a imagem dele. Eu posso afirmar, assim, com certo grau de precisão, que eu fazia parte, apesar de pertencer ao grupo político dele, no futuro eu me tornei parte de alguém que foi algoz, porque a gente ajudou a produzir uma fake news. Já não é de agora essas barrigas não, viu? Mentira, não é de agora. A gente Isso produziu é um verdade. vídeo, não vou colocar qual foi o vídeo, porque envolve certas autoridades, mas a gente ajudou a forjar uma fraude que influenciou eleitoralmente aqui no Amapá. É normal, faz parte do processo político. A gente trabalha com campanhas, eu faço campanha política também desde 1990. Eu fiz a primeira campanha do Lucas, a primeira campanha do Valdez para a televisão foi eu que fiz. Ele foi a única pessoa obediente que eu pedi, naquela que não tinha caracteres, eu pedi para ele trazer uma plaquinha com o nome dele, ele trouxe a plaquinha W, aí puxava para cá, Valdez, ele fez a coisa bonitinha, uma placa do tamanho mais ou menos A4, ele trouxe essa plaquinha, nós gravamos, e ele foi vitorioso com um dos melhores candidatos eleitos aqui desse estado. Nessa época, eu posso Que falar ba... um pouco da Constituição do Estado. A Constituição do Estado, 6 pessoas não assinaram a Constituição.
Janete Capiberibe, Geraldo Rocha, Maurício Júnior, Hildo Fonseca, Sebastião Bala Rocha, Valdez Góes, está faltando uma pessoa só. Falei Maurício Júnior, falei... Bom, a Janete Capiberibe. 7 pessoas não assinaram a Constituição, mas porque colocavam muito jabuti. Tinha coisa na Constituição que não fora votado, mas já estava impresso lá. E aí eles não quiseram assinar. Hoje eles vivem sob a égide dessa Constituição que eles não assinaram. Meu amigo, são histórias, e histórias que, como diz assim, por um todos pagam, né? Ah, meu pai do céu. Agora me diz uma coisa, você falou que entrevistou o Gugu Liberato. Isso foi no Sim, aniversário da esposa do Barcelos, é isso? Como foi essa foi. experiência? O Barcelos, bom, foi interessante. Quem trouxe o Gugu ao Amapá foi o Paraíba, que era dono da Pregel, a principal empresa prestadora de serviços de segurança de todos os imóveis públicos de Macapá. O homem era poderoso. E aí ele tinha um filho cantor chamado Kizaneri. E aí o Kizan, ele teve em todos os programas de televisão que fazia sucesso na época. O Gugu Liberato, Xuxa Meneghel. E aí, quando o Gugu chegou em Macapá, eu com a câmera, eu tive acesso ao camarim onde estava o Kizaneri e onde estava o Gugu Liberato. Gugu, uma pessoa incrível, muito solícito, uma simpatia inacreditável. Ele era exatamente aquilo que ele era no palco. Uma pessoa amável, acessível. Ele chegou a gravar um comercial para mim, para a TV. Aí ele, parabéns à TV Amazônia, canal 24. Ele me deu isso de graça. Tu imagina uma pessoa com o nível dele, sem me cobrar nada, sem cobrar cachê. Ele gravou para mim, e me gravou, me deu uma entrevista sem cobrar nada, sem exigir nada, uma simpatia. Está na internet. Colocar Getúlio Barreto, Google Liberato em Macapá, você vai ver no YouTube. Então é Tá uma coisa aparecendo assim aqui no que... nosso lado. E aí é incrível que ele super solícito. Eu não tive muito tempo de conversar com ele, porque eu estava filmando e entrevistando. Eu estava como uma abelha, era o nome do personagem, eu era videomaker na época. Então são situações que o tempo passa. E na época o cantor, nesse dia ele veio trazendo, ele era empresário dos cantores, Leandro e Leonardo. E aí ele trouxe os cantores da Macapá para a festa de aniversário da Dona Marinha Barcelos. E todo ano havia sempre um cantor novo. No ano seguinte foi a Fafá de Belém que veio. Nesse ano em que a Fafá de Belém veio, eu não registrei, eu só fui ver. E aconteceu um fato interessante, eu caí dentro de uma boca de lobo nesse dia, mas Meu nada grave, pai do céu. só Mas caí, foi ver a Fafá. fui ver. Quase a Fafá furou a Ah, perna. agora, amigo, eu sei que você tem vários títulos, né? Uhum. Mas qual foi o título profissional obtido por você em 2007? Bom, em 2007 eu recebi do Ministério do Trabalho o reconhecimento como profissional jornalista. Eu recebi o meu registro, 192. E é provisionado. Eu sou repórter cinematográfico. Eu fiz esse procedimento porque eu já tinha, em 2007, eu já tinha uma jornada de profissão, saído inclusive algumas publicações, trabalho meu, inclusive com vídeos publicados na Europa, através da TF1. E aí eu vi a necessidade da gente ter um registro profissional, porque tem, às vezes, eventos e você, sendo simplesmente cinegrafista, você não entra. E aí o registro ele é fundamental. Esse título, para mim, ele é algo que muito me honra, o título de jornalista. E, embora não seja de nível superior, ele tem uma importância extraordinária na minha vida profissional. Agora me diga uma coisa, em que ano você se formou como professor graduado em artes visuais? Em 2019, eu recebi minha graduação em artes visuais. Eu entrei em 2015 na Unifap, foi um período de greve, a universidade tinha greve todo mês, toda semana, era um negócio absurdo. Aí eu descobri que você podia fazer as aulas, cumprir a carga horária em horários diversos. A universidade ela trabalha de domingo a domingo, ela não tem dia, assim, só feriado mesmo que ela para, mas nos dias normais ela tem expediente e tem atividade. Aí eu comecei a recuperar as disciplinas que, devido à greve, estavam atrasadas, eu fui atualizando. Aí quando completou 4 anos, coincidiu de eu estar com todas as disciplinas, as horas
necessárias para a formação, fiz meu TCC, apresentei, tirei 10 no meu TCC, que foi sobre Ninar, falando da trajetória dela, e foi uma experiência extraordinária. A universidade, ela é uma coisa que talvez não seja, não, eu acho que o investimento que tem nela deveria ser diminuído, o investimento não na quantidade de universidade, mas na quantidade de cursos. Escolher cursos que possam garantir um Brasil melhor. Não que a arte não seja uma coisa formidável. Tem coisas que é prioridade. Esse país não prioriza muito a questão do desenvolvimento do intelecto. Tem muito produto produzido pela própria Unifap, que é já ranqueada mundialmente, graças ao curso de farmácia, que é do reitor do Zé Carlos Tavares, que foi o ex-reitor, ele conseguiu colocar ela em âmbito mundial. Tem muita coisa boa dentro da Unifap, dentro do próprio IFAP, que fica muito dentro das gavetas. O empresariado não vai lá buscar ideias para montar startups, negócios. Tem muita coisa boa que é feita na universidade, pesquisa avançada, e que fica apenas na base teórica, fica apenas nos livros guardados lá, coisa que poderia mudar até o perfil econômico do Amapá. Essa é só uma crítica à questão Mas será que não é por falta, talvez, até de divulgação para eles terem acesso a esse material ou não? No seu ponto de vista? Olha, eu acho que tem um aspecto que existe uma ciumeira. Você às vezes produz uma coisa que é só para você. Às vezes você não quer nem ver o progresso do teu aluno. Tu olha, não, essa ideia é boa. Me dá aqui. Ele não vai para frente. Ele tem medo até que tu cresça. Então é uma ciumeira, às vezes é uma coisa até institucional. Não, isso não é na ideia. E outra, é quando você faz alguma coisa que foge à caixinha, você às vezes é tratado como louco. Não, isso é doidice, cara. Deixa isso aí, não mexe com isso não. Isso aí é para desestimular a pessoa a ir para frente. Isso aconteceu com quem inventou a lâmpada, com quem inventou o automóvel. Não, isso é coisa de doido, é um cara exótico, ele está brincando. Quando uma mulher fez a mulher do Benz, que fez o primeiro automóvel a combustão, a primeira vez que ela fez uma viagem, ela conseguiu ir numa cidade bem longe, ela ia de cavalo, levou um dia para chegar lá nesse lugar. Mas as pessoas perceberam no caminho que a coisa era viável como meio de transporte. Foi aí que surgiu o boom do automóvel. Então tem muita coisa dentro da universidade que alguém precisa ir lá pesquisar. Na verdade, é uma questão também de interesse. E nós não temos indústria aqui também, porque às vezes o industrial ele é curioso. Ele não fica. Nós estamos num estado pobre. Lamentavelmente, temos poucos Jaime Nunes. Quer dizer, se você coloca o Jaime Nunes lá fora, ele é um pequenininho. Aqui ele é um gigante. Mas lá fora tem. Você vai aqui do lado do Belém, você encontra no mínimo uns 10 mil Jaime. Quer dizer, gente com quantidade de dinheiro igual ele. Quer dizer, aqui nós temos um só. Poxa, o cara é o máximo. E só tem ele. Você falou tudo. E também o medo de conhecer. Muitas das vezes a própria pessoa ela tem medo do novo e tem preguiça de estudar. Quer crescer sem estudar. Tudo é movido pelo conhecimento, né, amigo? Agora, Verdade. em que ano você começou as suas fotografias? E por que se apaixonou pela fotografia? Na verdade, fui para Manaus, casamento de um primo meu, era em 2008, salvo engano. Foi 2008, eu fui para Manaus. Então, quando eu estive em Manaus, eu levei a câmera e comecei a fazer, porque a fotografia está dentro do vídeo. Eu já usava a fotografia através de um aparelho de endoscopia. Eu printava aquele aparelho de endoscopia, que você vai no médico, ele fotografa você por dentro e não te dá uma foto. Num evento no Sebrae, em 1994, eu comprei um aparelho de endoscopia, eu era o primeiro cara a fazer vídeo fotografia no estado. Eu usava esse equipamento e eu ornamentava as fitas de vídeo com essa foto, que era a foto do vídeo. Então eu já mexia com fotografia um pouco antes de mexer oficialmente com uma câmera DSLR. Eu opero o equipamento de fotografia, eu tenho uma aqui, inclusive, vou pegar aqui. Eu sempre operei o equipamento de fotografia no modo automático, por praticidade e por saber que essa tecnologia foi desenvolvida justamente a partir de um processo eletrônico de garantia de precisão nas cores. Você pega uma fotografia feita pela inteligência da câmera, é algo extraordinário, porque ela, em frações de 10 minutos, ela consegue o feito de congelar uma imagem com minúcias de detalhes incríveis. O nosso olho humano ele vê apenas 2 megapixels, o restante é redundância. Ou seja,
Apenas 2 megapixels é o suficiente para você ver uma imagem na sua totalidade. E uma câmera como essa, ela captura 18, 14, 12 megapixels com um nível de precisão incrível. É um equipamento portátil, hoje de baixo custo, e que também está sendo usado para fazer cinema. Esse campo da imagem houve avanço desde a da época que eu comprei minha primeira câmera, houve avanços extraordinários. E hoje a gente tem câmeras dessas aqui que gravam em 8K, 16K. A imagem de televisão comercial é 2K, é Full HD. Já estamos no Ultra HD. Há um processo futuro, daqui a uns 6 anos, lançarem algumas televisões que vão tornar essas televisões que nós temos obsoletas. A gente vai ter que usar um transcoder para transformar ela em TV Ultra HD. É um processo natural. O que existe de melhor no conceito de imagem? A fotografia, a gente se inspira na Fotográfico Melhor, que é uma revista especializada. Tem os colegas de profissão que têm um estilo maravilhoso, às vezes você se inspira no trabalho deles também. Antigamente você tinha muito acesso a revistas, como tinha uma revista no Brasil, que é a Veja, nós tínhamos a Época, que era uma reprodução da Fox alemã, que era uma revista especializada em reportagens fotográficas. No Brasil, ela tinha esse estilo de ter boas fotografias, revista Caras e outras revistas também de personagens da própria televisão, porque no Brasil a cultura é muito televisiva, todo mundo é ligado nesse repertório que é oferecido pela imagética televisiva. Então a gente acaba copiando tudo da televisão. Nós vemos agora na atual novela das 9, da Globo, Renascer, uma fotografia maravilhosa. É vídeo, mas tem um trabalho de fotografia espetacular na composição estética da imagem. Então esse processo ele é um negócio que ele depende também das tuas vivências, né? Às vezes a fotografia ela se torna bela na medida em que tu consegue ver a fotografia antes de fazê-la. Eu lembro que nem todo dia é igual, mas tem um dia que é bem diferente. Teve um dia que eu estava com o celular full reca e eu fotografei o azul do céu, um azul numa intensidade, numa cor incrivelmente linda, porque nós temos 16 milhões de tons de cores para uma única cor. São 16 milhões de tons. Então, quando um tom desse aparece e que você tem o privilégio de vê-lo e fotografá-lo e registrar essa marca, você pode ir numa loja de tintas e mandar fazer a tinta naquela cor que você viu. Existia um artista do passado, salvo engano era Matisse, ele fotografava várias vezes o dia para ver os tons que cada folha tinha, cada flor mudava a cor. Então, a cor ela tem, assim, na inspiração para quem trabalha com fotografia, ela é tudo. Nós estamos na Amazônia, o espelho d'água é o nosso reflexo do real. Nós temos o céu, a própria paisagem se reflete na água. Então, nós temos duplicidade de inspirações na Amazônia. Estamos privilegiados, né, nossa região norte, por ver certas paisagens lindas. Infelizmente, há pessoas que andam muito despercebidas e não vê, né, amigo? Agora, Gertúlio, como é que você enxerga o impacto da tecnologia na evolução da produção do audiovisual e da fotografia, e como você, adapta essa mudança, na sua própria prática? Vamos lá. A fotografia, eu vou só pegar o negócio. A fotografia, ela tem evoluído num campo maravilhoso. Por exemplo, tem câmeras hoje que elas simulam um filme antigamente. O filme ele era uma película metalizada, ele era de plástico, aliás, era um acetato de celulose, altamente inflamável. Era o filme 35 milímetros, que era para baratear o cinema. Os filmes que a gente colocava na nossa máquina eram no cinema, com a diferença que não tinha o campo da, da trilha sonora. Naquela época, o processo de revelação era químico. Hoje, o processo de revelação da foto é totalmente eletrônico, é instantâneo. Então, você não passa mais pela alquimia de produzir uma fotografia numa sala escura, com uma luz vermelha, com um tanque de água e os químicos para você banhar o papel no químico, para você sensibilizar com o ampliador a foto, uma série de processos
que hoje parece até uma alquimia mesmo, um negócio de produzir ouro, produzir a imagem. Era algo mágico. A tecnologia hoje, a gente percebe que os equipamentos estão cada vez mais sensíveis à luz, mais com capacidade de pegar detalhes imperceptíveis. Como eu falei anteriormente, somente 2 megapixels o nosso olho vê, o resto é redundância. Então, chega uma hora que a câmera é microscópica. Ela já pega um detalhe de sujeira no teu olho, um pouquinho de meleca no nariz, ela já começa a ampliar coisa que não era para mostrar. Na foto tradicional, isso já acontecia, mas quando você ampliava um outdoor, você via. Hoje você bate uma foto com o celular, você já tem esse nível de qualidade. Os aplicativos de edição de vídeo são algo assim fantástico. Para quem está iniciando, é uma era gloriosa. Você é assessor de comunicação de um político, você está filmando ele, você já está produzindo aqui o vídeo, já colocou a trilha sonora, já colocou a reportagem dele e está publicando quase em tempo real. É algo fabuloso. Para quem trabalha no modelo antigo, existe algumas coisas que são essencialmente clássicas. Uma boa edição, um trabalho mais elaborado, ele tem um custo mais elevado. Isso foi muito bom para quem trabalha com o artesanato da imagem, é como fazer caixinha. Sai caro fazer uma caixinha dessa. Você vai fazer compra uma caixa comum, você não gasta dinheiro. Vai fazer uma caixinha dessa, você gasta dinheiro. Então, a imagem passou a ser um artesanato. Se você souber trabalhar com ela no modo tradicional, saber fazer uma boa coloração na imagem, você traz cores que não existem, você traz vibrações que não existem e traz um aspecto de sensação estética maravilhoso. Eu, com a minha técnica de reaproveitamento de madeira, eu produzi essa moldura. Olha só. Isso aqui, ó, é o fundo de um guarda-roupa. A gente compra, corta, e aqui, isso aqui são madeirinhas que eu peguei numa olaria. Peguei numa olaria próximo de casa, estava lá dando sopa, de graça, me deram, pintei com spray, uma tinta fosca preta. Aí aqui, para substituir o prendedor, eu coloquei uma tampa de refrigerante lá. Olha só, E ela criatividade funciona é muito. tudo. Aí funciona, aí você pendura. Esse garoto aqui é o Matheus. Hoje deve estar com uns 11, 12 anos, ou 13 anos, sei lá. O pai dele autorizou o uso da imagem. Ele é de menor, eu fotografei ele na rampa do Santo Inês. Em 2021, eu bati essa foto e o bacana dela é a tonalidade do verde com a camisa dele, É, contrastando com o açaí. Essa pose, não era para ser pousada, mas ele pousou porque ele fez ok. Quando você faz ok numa foto, aí na hora da edição eu tirei a mão dele para não parecer foto pousada. Não é uma foto pousada, porque ele estava trabalhando realmente. Eu vi a cena, não deu tempo, porque ele colocou a mão muito rápido, então ele percebeu que eu estava fotografando. Mas ele não estava fez pose, não. Ele estava trabalhando. Era na rampa antiga, a rampa do Santo Inês, que está em reforma. Então, uma das fotos. uma foto muito bonita. A outra foto que eu fiz foi essa daqui. Essa foto aqui. Também eu uso Olha só, madeira, gente. reaproveitamento de madeira. Eu usei aqui papelão. Olha Usei só. papelão para fazer o prendedor. Cola aqui, o prendedor. Papelão aqui. Dá Um para pouco de ver. papelão. E aqui o fundo é coisa. Aqui eu uso ele como porta-treco. Tem um trequinho aqui. Aí aqui eu guardo pincel, alguma coisa aqui, ó. É para guardar alguma coisa. Lindo. Obrigado. Bem bolado, bem pensado, viu? Numa cozinha também Isso fica aqui lindo para botar guardanapo. são coisas assim É, que a gente, na verdade, usa para matar o tempo. Isso não é para venda, é só para diversão. É muito gratificante a gente ver esse tipo de trabalho que você faz, resgatando a memória da cidade através das pessoas. Isso é muito bom. Então, a você e a sua equipe, meu desejo de muito sucesso por esse projeto, eu acho que é super válido. Você está construindo um memorial, entrevista é uma coisa que se eterniza na medida em que você constrói esse acervo. Eu tive o privilégio de conhecer o André Felipe, do Arquivo Amapá, onde eu repassei parte do meu acervo para ele. Acervo este que eu não passei todo por questões que eu tenho interesse
comercial em alguma coisa, eu segurei, ele é doido por esse material. Eu tenho um material inédito sobre a ferrovia, que eu não vou colocar no mercado, não pretendo, é um material que talvez se perca, mas eu não tenho interesse que vá para o mercado, a não ser que eu faça um projeto para isso. Você acredita que essa evolução tem influenciado positivamente a maneira como as pessoas se conectam umas com as outras através, das redes sociais? Qual é a sua opinião sobre essa pergunta? Há anos atrás, um cara chamado, não vou lembrar o nome dele, mas eu sei quem é o cara. O cara disse que todo mundo teria 15 minutos de celebridade. E esse fenômeno aconteceu. Todo mundo tem seus 15 minutos de aparecer, de acontecer. A televisão não te dá feedback. A televisão te dá, não vou usar palavrão aqui, mas ela não te dá feedback, ela não te dá retorno. Ela te ferra, ela só te alimenta com informação. A chegada das redes sociais deu autonomia para que pessoas, ainda que desqualificadas de formação, de como conduzir uma informação, elas passaram a ter voz, ganharam palanque. Então, tem uma frase que diz que os idiotas tiveram voz. Claro, os inteligentes também. Mas, como nossa maioria da população do planeta, ela é detentora de baixo conhecimento, ela se influencia facilmente. Então, as pessoas que são imbecis, mas são carismáticas, elas tendem a nos influenciar magnificamente. A política, em todos os aspectos, tanto a esquerda, centro, direita, ela tem personagens com essa característica. E aí, esse instrumento de mídia, ele é uma ferramenta maravilhosa para criar realidades paralelas. Todos nós vivemos o mito da caverna. Todos nós estamos presos a uma convicção, uma fé, uma crença, e a chegada do feedback, do retorno, e quando você se torna protagonista, não pelos feitos que você fez, mas pelo absurdo que você possa ter praticado, você se torna uma pessoa conhecida no mundo. Mãos de luva, luva de alguma coisa, aí o cara virou famoso. Um outro cara começou a contar piada no Piauí, o Whindersson Nunes virou celebridade nacional e internacional. Então, você dá protagonismo a pessoas, caneta azul, azul caneta. Aí você começa a ver que a idiotização não começou agora, ela deu rádio, não me disse nada, ela deu rádio, ela deu sim. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Então, já não é de agora que a mídia, isso estou falando do rádio, né? E a televisão vem junto, na mesma cadeira. Aí nós temos as danças maravilhosas da Gretchen, da dona Gretchen, agora a vovó Gretchen, que naquela época ela tinha aquela música, que ela gritava, fazia um monte de grito. A televisão é uma janela que sofre muito com a chegada da tecnologia, das redes sociais, da internet. O stream, que é isso que nós estamos fazendo essa entrevista agora, é uma videoconferência que, na década de 80, a Globo pagava milhões por uma transmissão ao vivo, chamado transmissão via satélite, via Embratel. Era transmitido no satélite Brasilsat 1 e custava uma fortuna. Hoje é 0,0000001 centavo essa comunicação e que é acessível a qualquer pessoa no planeta. Você conversa com gente nos Estados Unidos, Japão, Bélgica, África, etc. Estados Unidos, e você fala em tempo real. Então, essa tecnologia, para quem tem família morando longe, você conversa, não tem mais aquela preocupação com o interurbano, está caro, tem que desligar, você conferia quantas palavras. Era quase como hoje você passar um e-mail e passar um telegrama, e você tinha que conferir quantas palavras você tinha que dizer. Então, a tecnologia veio de uma maneira avassaladora, positivamente. Claro, todas as coisas boas vêm com seu lado mal. Cabe a gente saber fazer a escolha certa. Optamos sempre pelo que é errado, o que não é ruim, porque o que é
ruim pode até piorar um pouco mais. Essa é a tendência, né? Isso vale para o meio ambiente, vale também para o ambiente tecnológico. Mas a tendência é que a gente esteja cada vez mais conectado e isso se torne, já é parte da rotina. A gente passa mais dias com o nosso celular próximo de nós do que qualquer parente, namorada, etc. E fora o ciúme, né, se tocar, toca em tudo, não toca no telefone que senão é problema. É, Agora, com tantos anos de experiência, nos programas de TVs, emissoras de TV, como é que você vê essa mudança na indústria televisiva? Como você enxerga o futuro da produção televisiva no Amapá e no Brasil? bom, existe uma. O Amapá está de parabéns pelos profissionais que tem. Nós temos grandes profissionais da área de televisão, você é um desses. O que a gente observa é que o ser humano é indispensável. Então, a tecnologia ela é um suporte. E ela precisa de gente com talento, como você, com iniciativa. A inteligência artificial ela não produz conteúdo para ela produz conteúdo para nós. Conteúdo este que pode ser útil ou não. Então, o ser humano é sempre indispensável. Ele tem a capacidade do erro que a tecnologia raramente tem. Então, a, ao ter o erro, ela tem o talento, ela tem a criatividade, ela tem a inovação. A própria inteligência artificial é uma ferramenta de criatividade. Bem utilizada, é um tempero que vai ficar bom, mas se mal utilizado, é um tempero que passa do ponto, aí você fica muito salgado ou insosso. Então, a tecnologia ela é um suporte, ela não é o. Ela altera o processo, mas ela também traz muitas vantagens. O drone substituiu o helicóptero. Hoje, todo mundo em Macapá tem uns 300 drones aí, tem gente fazendo um trabalho magnífico de imagens aéreas de Macapá, com, assim, algo fantástico, que era proibitivo há 20 anos atrás. Então, a tecnologia, ela não atrapalha. Agora, você tem que se aperfeiçoar, se inovar, você tem que se diferenciar. E cada um de nós é ator da sua própria história. E nós podemos ser visíveis ou invisíveis. A tecnologia ela vai te tornar invisível se você for incompetente e vai tornar você uma celebridade ou algo eficiente, algo funcional, se você mostrar que você tem essa potencialidade. E cabe a você ser criativo. Aí entra aquela história. Você tem que ter capacidade de se transformar por si só, se fazer, se renovar, ler bastante, ficar atualizado, participar de cursos, ver o que está acontecendo, ver, buscar conhecimentos diferentes daquilo que você tem, experimentar uma fruta nova, comer uma comida diferente, ir numa cidade diferente, conhecer pessoas diferentes. Isso vai te permitir acesso a uma variedade de outras experiências que vão agregar valor à tua existência. Você é muito mais do que você imagina. Você tem menos problemas do que você supõe ter. A tua mente ela é a precursora de tudo que acontece de bom e ruim na tua vida. Se você controlar a tua mente, você controla o mundo. Agora, Gertúlio, quais são os projetos para, o futuro que tem em mente? Na área da produção audiovisual, na fotografia, os planos para alcançar, metas? Bom, esse ano de 2024 é um ano eleitoral. Então, pretendo trabalhar alguma coisa de campanha política, integrar uma equipe de alguém. Não pretendo montar estúdio para gravar a campanha, porque é um investimento alto e de retorno demorado. Vou trabalhar algumas coisas freelance, tem uns projetos que estão em andamento. Eu estou fazendo um trabalho solo de reportagens, filmagem de reportagens que eu mesmo ancoro e produzo. Vou manter essa linha, porque é um nicho de mercado que não tem como ser substituído, eu mesmo faço, eu mesmo realizo, então não fica, eu não tenho muita concorrência, aliás, é zero concorrência, porque eu não tenho ninguém parecido comigo. Eu não sei se usar a inteligência artificial e começar a me utilizar como suporte. Mas, por enquanto, dá para manter a sobrevivência com essa atividade. Que bacana. Agora, qual é o conselho valioso que você daria para futuros gerações que desejam seguir os mesmos passos e alcançar o sucesso nesse campo magnífico e que também é desafiador? Bom, o conselho é leitura, principalmente se puder fazer um curso fora,
fora do país, inclusive. É interessante, porque o que vai diferenciar você vai ser a quantidade de informação que você vai ter. Fazer, todo mundo vai fazer igual, você tem que fazer diferente. Produzir, todo mundo vai produzir, você tem que produzir diferente. Fazer diferente faz a diferença. O conhecimento, ele não para quando você termina um treinamento. Você tem que ter conhecimentos gerais, você tem que ter curiosidade para descobrir novas coisas, você tem que ser um aventureiro, um inquieto. Trabalhar em equipe, não dá para trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, além de ser dispendioso, perde-se muito tempo, você não tem quem colocar a culpa se você errar. Trabalhando sozinho é péssimo. Então, trabalhe com alguém para colocar a culpa, pelo menos. E também pegar algumas dicas. Ser atento a críticas, ouvir mais, falar menos. Ter a capacidade de ouvir. Se espelhar em bons exemplos, seja no futebol, seja na família, seja na sociedade. Olhar pessoas que deram certo, pessoas éticas, prezar pela ética, pelo respeito, valorizar os mais velhos, ver nas coisas boas, copiar coisas boas, observar coisas ruins, guardar numa latinha, quando necessário usar. Tá? Coisa ruim também é bom, tem utilidade também. Mas não pegar a lata de bosta, que serve como adubo, e comer, tá? É para usar como adubo, tá? Só isso. Então, coisa ruim você deve guardar para alguma coisa, mas não vai comer, para não confundir, porque às vezes você diz para a pessoa guardar coisa ruim, ela vai pensar que é para comer, não é para comer, é para usar como adubo. Usar coisa ruim como exemplo que não deve ser feito. Então guarde as coisas ruins para saber que ela existe. Não seja ingênuo, não tenha ingenuidade. Procure descobrir o que é ingenuidade crítica, porque às vezes você passa uma vida toda um adolescente preso numa adolescência que nunca acaba, porque você não cresceu. Amadureça. Aprenda que a vida ela é uma experiência magnífica. Cometa todos os erros possíveis. Não prejudique ninguém. Faça para você o que você gostaria que você fizesse também com os outros. Faça com os outros o que você para você. Nunca faça o mal para os outros, porque volta. Mas se você quer fazer, faça. Mas você vai pagar o preço. Porque nós temos o direito do livre-arbítrio. Mas devemos pagar o preço pelo que nós fazemos. Eu acredito que cada um de nós tem a capacidade de mudar o mundo. Um pequeno gesto. Às vezes, algo que aparentemente é insignificante, na verdade não é. Sem querer, você é exemplo para no mínimo 5 pessoas olham você e te copiam. O jeito de você andar, o jeito de você ser, o jeito de você falar, o jeito de você pensar e o jeito de você agir. As pessoas, involuntariamente, por efeito criança, elas copiam o ser humano. A gente copia o pai da gente, a mãe da gente. Tudo é copiado, do sorriso à fala. Então, nós somos uma cópia de várias gerações. Nós somos o acumulado de várias ancestralidades. O nosso conhecimento ele vem de um DNA muito remoto. Mas nós temos uma coisa que nos faz maiores. Nós temos uma centelha divina. Nós temos uma alma. E essa alma precisa estar conectada com o ser superior que é Deus. Como quer que você o conceba. Ou não. Porque Deus é uma criação do homem. E o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, um é cópia do outro. Então, o homem é uma criação de Deus e Deus é uma criação do homem. Então, é paradoxal os dois. Então, você também é Deus, porque para Deus nada é impossível, basta você querer. Filho de peixe, peixinho é. Você quer, você consegue. Deus está na tua vida porque você coloca ele no teu coração. Se você não tiver, ele não vai estar aí. Então, a fé que você tem, qualquer que você professe, ela é o maior patrimônio da tua existência. Acredite nela. Ela te levará ao infinito e a realizar sonhos impossíveis. Essa é a minha mensagem. Que maravilha! Essa entrevista com Gertúlio Barreto, ele que contou aqui várias histórias, experiências maravilhosas. Viajamos no túnel do tempo, foi uma nostalgia maravilhosa aqui no nosso programa Mania de Te Ver. Mas o nosso programa ainda não encerrou, porque nós vamos agora entrar no bumerangue. Perguntas que muitas das vezes causa até certo pânico aqui alguns entrevistados. Mas eu sei que, como você nunca fugiu da batalha, não vai fugir do bumerangue, né, Gertúlio?
Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual é a pessoa que você mais admira e por quê? Bom, a pessoa que eu mais admiro é a minha mãe, pela trajetória de vida dela, pela importância que ela tem na minha vida, pela capacidade dela de se transformar a todo momento. Ela tem 74 anos, esse ano ela faz 75. É uma pessoa que tem uma trajetória incrível. É a minha inspiração. Qual é o seu maior sonho? Bom, um dia após o outro já é um sonho realizado, mas o maior sonho, cara, é difícil sonhar no tempo atual, mas eu acho que um Brasil mais justo, mais educação, ainda sonho um país que nós tenhamos mais educação, mais progresso. Somos um país rico de pessoas pobres. Somos um estado pobre de uma cidade linda, Banguela, sabe? Temos uma cidade maravilhosa. Macapá voltou a ser a cidade joia da Amazônia, com pobre com bijuteria, ou seja, um pobre, um cidadão pobre, uma cidade joia, um cidadão com bijuteria. Não que a bijuteria não vala nada, mas o povo está com fome, precisa de emprego, trabalho, renda. Eu espero um dia ver o sonho, ver esse estado progredir, quem sabe ter petróleo aí na costa do Amapá e a gente possa deslanchar o desenvolvimento dessa terra. Esse é o meu sonho. Tudo é possível, né, amigo? Eu creio também muito. É aquilo que estamos sentados em cima da riqueza e não podemos fazer nada. É, Ou até de olho na podemos, natureza, mas em cima da riqueza, é, de olho na natureza. Essa frase é do Lucas Barreto, meu primo, senador. Gente exatamente, boa. exatamente. Agora, qual é a sua maior coragem? A minha maior coragem é entender que não existe tempo difícil, existe tempo de dificuldade. Existe sempre uma oportunidade em cada desafio. Todo problema é uma oportunidade de você sair da zona de conforto e a luta. E tudo que acontece na vida da gente, positivo ou negativo, ela vai ter impacto no futuro. E a coragem é acreditar que tudo é possível, tudo é realizável e mesmo diante do imponderável, você tem que ter forças para acreditar que vale a pena, que a vida é maravilhosa na sua plenitude. Qual é o seu maior medo? Bom, esse eu tenho. Meu medo é de um dia acordar com um monte de dinheiro no Pix e não poder gastar porque não é meu, alguém colocou enganado. Esse é o meu maior medo, de não poder gastar. E qual é a sua comida favorita? Ah, um prato cheio. Prato cheio de comida é muito bom. Não, eu gosto de frango, gosto de feijão com arroz, gosto de um feijão com arroz básico e um frango, E o um famoso risoto. açaí? Puxa vida, com farinha da bagulha e açúcar, gosto com açúcar. Eu adoro, sou diabético, mas adoro com açúcar. Açaí para mim é um manjar dos deuses. É a nossa comida daquela região. Farinha da bagulha junto. Diga algo que detesta. Ah, eu detesto acordar cedo. Eu acho horrível. Só que depois que eu fiquei velho, eu acordo cedo sem eu querer. Só não levanto, mas eu acordo cedo. Diga algo que goste. Bom, eu gosto muito de tecnologia, mas já fui mais fanático. Gadget, tudo que é coisa moderna, eu já gostei. Meu sonho é ter uma dessas antenas via satélite para a internet. Desnecessário hoje em dia, mas gostaria de ter pelo status de ter. É uma coisa que eu acho bacana a tecnologia. Eu gosto, tudo que lança de novo, eu acho bacana. Diga algo que não vive sem. Eu acho que hoje eu não consigo viver sem água. Eu adoro água. Eu já gostava muito de água, mas eu não vivo sem água. Mas tirando água e internet, acho que ninguém vive mais sem internet. A internet, já tá, não pode substituir por água, mas, ela chega até lá, a gente chega na casa de alguém e não pede água, já pede a senha do Wi-Fi, né. Boa. Torce para algum time? Olha, no Amapá eu sou quase todos os times aqui. Sou Ipiranga, Trem, moro no Trem, gosto do São José, gosto do Santos, esses quatro. De Santana eu gosto do Ipiranga e do Santana. Em Belém eu sou remista, mas não tem problema para torcer pelo Pará quando o Pará está disputando alguma coisa internacional ou nacional. No Rio de Janeiro eu sou essencialmente Flamengo.
É claro, não pode faltar, né, o nosso Por causa da Rede Globo, e era o Zico, aquela turma toda, né? Se apaixonou pelo Flamengo. No resto, eu não tenho agora, mais time. o que você mais gosta e o que você não gosta em você? Bom, atualmente, esses meus dentes aqui, eu comprei. Como eu tenho a dentição pequena, eu não gosto desses dentes grandes que o protético fez. Eu reclamei com ele, disse, mas você é grande. Mas os meus dentes eram pequenos, os originais. E ele fez grande, então eu não gosto disso em mim. Atualmente eu não estou gostando muito desse visual, mas já existe implante, mas não tem grana para estar investindo nisso ainda. Mas vou colocar umas telhas aqui. O que eu gosto mais em mim, eu gosto de mim, eu me acho bacana, eu me acho uma pessoa fisicamente esquisita, mas bacana, eu gosto do meu estilo, gosto da pessoa que eu sou, eu gosto de mim, eu me dou bem com a minha pessoa. De 0 a 10, quanto você se daria? 10 com horror. Pelo cérebro Uma ficar fra dentro desse corpo bonito. Ah, com certeza, É o falou cérebro ficar aqui tudo. dentro. É. É o que vale, né. Diga uma frase que o defina. Bom, toda longa jornada começa com o primeiro passo. Cada um tem dentro de si a oportunidade de construir caminho. E você é o arquiteto do seu destino. Você estabelece onde você quer chegar. A vida não é para fraco. E você não é fraco. Você é poderoso. Você tem no seu coração a chama divina que faz de você um ser especial. Filho de peixe, peixinho é. Lembre-se, você é filho de Deus. Que E para Deus maravilha, também olha, precisa. chega até arrepiei. Já É, mandou mensagem errada no WhatsApp? sim, claro. Depois apaga, já não dá mais certo. Eu fui escrever picanha, faltou o nha. Aí ficou horrível. Não, porque o texto você vai corrigir, o outro já botou um comentário embaixo, já replicou o erro, né? O erro já continuou. Porque tinha outra frase antes. Abóbora não é picanha, tipo, abóbora não é. Entendeu? Aí ficou horrível. Já E curtiu não e é realmente. descurtiu sem querer algo no Face, nas redes sociais? Não, porque ali tem 4 chaves. Então, antes de você fazer, você analisa bem. Aí você coloca se está triste, se quer dar. Eu antigamente gostava de mandar força. Agora não, eu coloco eu estou triste também. Que a pessoa morreu, eu coloco lá triste. É mais simples, porque aquela força não dá para entender se a pessoa está com força para outra coisa, entendeu? Entendo. Mais ou menos por aí. Sente saudade do quê? Da memória do meu pai, uma figura que eu gostava muito de conversar. Perdi um irmão, sinto saudade. Minha tia Nina Barreto Nakanishi. Uns amigos que foram embora com a Covid. O passado é maravilhoso, ele tem um verniz de lembrança muito bom. Você olha no retrovisor do tempo e você vê que não tem chuva, não tem neblina, é tudo brilhante. É só imagem Full HD, não tem uma imagem distorcida, não tem uma imagem chuviscada, é só imagem boa. Então, se você olhar para o passado, você vai ver que é um filme de cinema, em alta resolução, brilhante, que vai conduzir você pelas trajetórias da tua existência, servindo como background para que você alcance seus propósitos, sabendo que você partiu de uma jornada pequena e que se agigantou ao tempo que você está aqui. Vivemos muito pouco tempo nessa terra e quando começamos a ficar sábio, o que era para ficar mole fica duro e o que era para ficar duro fica mole. Então, é isso aqui. Uma filosofia de vida, né? Mais ou menos. A última vez que você chorou e por quê? Bom, a última vez que eu chorei. Olha, eu sou um cara meio chorão, mas assim, a última vez que eu chorei, mais importante, foi num treinamento no Sebrae. Eu estava num treinamento e a pessoa mandou aqui uma música, fez uma regressão, volte no tempo e tal, no seu tempo de infância, você indo para a aula, o vento batendo no seu rosto, o sol tocando no seu rosto e tal. Fui naquela viagem, pá, 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 pá. Aí parou tudo, ela disse, agora eu quero que você desenhe o que você viu. Aí tu vai lá, faz um desenho meio tracejado e tal. Aí daqui a pouco ela pergunta assim, o que é que esse desenho representa? O primeiro a falar, cara, eu entrei em prantos. Eu fui descrever
e eu ia para a aula e tinha uma árvore de mangueira na frente da minha casa. E quando eu voltei, anos depois, aquela árvore não estava lá. E eu chorei, rapaz, impiedosamente. Daqui a pouco todo mundo estava chorando também, porque todo mundo tinha vivido uma história de trauma com o passado, e que aquela técnica era a técnica da regressão. Negócio fabuloso, não me esqueço nunca, foi o choro mais chorado que eu já chorei. Eu tenho vontade de chorar melhor a morte do meu pai, que eu não chorei no dia, mas eu tenho vontade de, um dia, se encontrar essa psicóloga que fez essa lavagem cerebral na minha mente, ela me faça chorar a morte do meu pai. O que você faz quando está triste? Cara, a tristeza é um sentimento que eu não gosto, mas a melancolia eu gosto. Eu gosto de ser melancólico. Tem umas músicas que eu ouço para ficar triste, para ficar melancólico, para ficar down, sabe aquela coisa negativa. É até depressivo. Eu acho que eu não fico triste, eu fico depressivo, o que é maravilhoso, porque o depressivo vai à loucura e comete suicídio. Então é uma coisa louca, é muito doido. Não estou aqui incentivando ninguém a suicidar, mas que leva a esse tipo de, 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 de postura. Coisa que eu não pretendo fazer nunca na vida, mas tudo é possível. Nada a favor. Vai lá. Agora, se você pudesse reviver um dia na sua vida, qual seria? O dia que eu nasci, cara, se eu pudesse estar lá olhando, eu reviveria. Eu gostaria de ver eu ter nascido. Deve ser interessante você chegar no mundo e existir. Era o dia que eu queria ter vivido, eu vendo viver. É tipo, a máquina do tempo, você voltar. Você sabe que a máquina do tempo existe, né? Você Sei, sabia, né? Ela é real. sei. São os videotapes que a gente assiste. É uma máquina do tempo. Ela mostra a realidade como ela foi. Agora, se você pudesse escolher aonde estaria daqui com 5 anos nesse exato momento? Santa Catarina. Minha irmã está morando lá. Lá é o futuro. Saudade? Desejo mudança de área, mudança de realidade, mudança de cenário, mudança de tudo. Viver Como se novamente. imagina como se imagina daqui com 10 anos? Eu tenho 56 anos. Não sei se eu vou estar vivo nesse período. Porque eu tenho doenças como diabetes e outras doenças tais, que poderá não me dar essa longevidade. Eu espero chegar até os 80, numa boa. Mas não sei se vou estar vivo. Mas se tiver, é bastante encarangado. Todo estrupiado, porque como bem, não faço dieta. E a vida segue. Mas eu espero estar bem. Mas não sei se estarei aqui ainda. A vida Ah, não por é muito favor, fácil. né? Não, mas Por faz favor. parte da. Não, estou falando sério, não é? A gente não é eterno. É, Antigamente se vivia claro. até os 40 e poucos anos. Eu estou com 56, já estou no saldo, já estou com meio século e 6 anos, já estou de bom tamanho. Se pedir para ir, sim, senhor, estou indo, beleza. Não tem problema com a morte, não. Agora, já passou por algo que não deseja para ninguém? Sim, eu fui receber um prêmio lá na Norte e eu caí e quebrei o cílio. Eu caí Ui, de cara no chão, eu caí do palco, fui andar de costas e caí, me bati, machuquei. Aí arrebentei aqui, fui naquele hospital da UPA lá da zona norte, aquele UPA lá. Estava lá no TRE, o cara pensou que eu estava aqui nesse TRE daqui de perto do pronto-socorro. E aí ele fez o serviço meio porco, porque achou que eu tinha vindo de perto do pronto-socorro para um lugar mais longe. Eu esqueci de dizer que era na zona norte, do TRE que eu estava. Então, é essa a história. Não quero passar por a isso de novo, não. agora tem uma pessoa chamado Paulo Gil. Ele mandou uma mensagem para você falando da importância da sua amizade. Ele conheceu você e mandou uma mensagem pra gente, e nós vamos colocar aqui essa mensagem. Boa tarde, Getúlio. Tem um ditado que diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Eu confesso que não sou uma pessoa muito dada a fazer amizades facilmente. E você conseguiu, com esse jeito, o jeito de ser que só você tem, você conseguiu entrar desse lado esquerdo do peito. Eu tenho essa amizade construída desde de 2000, quando eu cheguei aqui no Amapá, que eu estive lá na Jet Video pela primeira vez com você, e nós construímos essa amizade com esse tempo. E hoje é assim um elo muito bom, muito bonito. E eu
faço questão de dizer a todos que eu tenho um amigo tucuju, né? E você, muito obrigado pela sua amizade. Bom, Paulo Gil é uma figura da fotografia, conheci ele há uns 20 anos atrás. É uma pessoa que ele trabalha pelo coletivo, ele trabalha em prol dos fotógrafos, é dedicado, é uma pessoa que recentemente me proporcionou acesso a 2 certificados, o certificado de reconhecimento cultural pelo Conselho de Cultura do Amapá e também uma menção de aplauso pelo deputado estadual Jesus Ponte. Então, Paulo Gil é uma pessoa que ele está sempre próximo, ele sempre quer ajudar as pessoas, ele quer dar visibilidade, notoriedade a quem é do segmento. Graças a ele eu consegui dar visibilidade à irmã Maria do Socorro Salles Moura, que é uma pioneira do Amapá. Ela chegou aqui em 1972 para tomar conta do Hospital São Camilo, junto com o padre Raul, e na época era uma instituição filantrópica, e ela fez muitos registros fotográficos nessa época, em que a mulher não protagonizava muito a fotografia. Eu consegui inserir ela no grupo do GERA, que Energias Renováveis, Grupo Energias Renováveis, que pertence ao Paulo Gil, que é uma ONG que visa dar notoriedade ao segmento da fotografia. Então, todo dia do fotógrafo, o Paulo Gil promove uma festiva, faz homenagem aos pioneiros e tenta manter viva a profissão que sofreu um baque com o advento da chegada da tecnologia do celular. Então, é uma pessoa extremamente comprometida com o segmento das artes visuais, futuro conselheiro aí, pretende ser conselheiro do Conselho de Cultura. Ele tem o meu afeto de respeito, carinho. Ele foi um grande amigo de um amigo meu, que foi o Turu Onuka, dono do Foto Tóquio. E o Paulo Gil é uma figura assim que é um parceiro para qualquer hora. Você precisa de um dinheiro emprestado, quando o valor não é grande, ele não tem desculpa, ele tenta e te arranja. Se o valor for grande, ele arranja desculpa mesmo, tendo não te empresta. Então, esse é o Paulo Gil. Brincadeira, ele é gente boa, gosto muito dele. É um irmão. Que maravilha, então. O programa Mania de TV, a gente encontra um pouco de dificuldade para as pessoas gravar um vídeo em depoimento. É mais fácil falar depois que morre, porque em vida é complicado. Parece que a gente se engasga, um nó na garganta, é difícil se expressar. A maioria das vezes, alguém sempre arruma uma desculpa, dizendo: o celular a minha câmera não está boa, ou eu estou num péssimo dia. E o André Felipe, do Arquivo Amapá, ele não mediu esforços de mandar o vídeo dele. Salve, salve, pessoal do Mania da TV. Eu estou aqui para falar desse grande profissional, né, que tem uma grande história aqui no estado do Amapá, principalmente no audiovisual e produção de vídeo, edição, Getúlio Barreto, que desde os anos 80 e trabalha no audiovisual. Getúlio Barreto da Jet Video. Conheço o Getúlio Barreto há mais ou menos uns 5 anos, né, através de um outro amigo, e eu estava com o projeto Arquivo Amapá, né, empenhado em garimpar fitas VHS, né, com o Arquivo Amapá ele garimpa fitas VHS. E aí, no meio desse projeto, entra em cena Getúlio Barreto. Existe o Arquivo Amapá antes do Getúlio Barreto e depois do Getúlio Barreto. O Getúlio Barreto ele me forneceu vários materiais para o Arquivo Amapá. Eu considero ele como meu padrinho do Arquivo Amapá, porque ele me indicou muitas pessoas. Como ele tem muitos anos de audiovisual, ele conhece muitas pessoas e também essas pessoas procuram ele, né? E aí, através do Getúlio, ele me indicou várias outras pessoas e as pessoas que iam lá na Jet Video, ele me indicava para fazer trabalhos e tudo mais. O Getúlio é uma pessoa super prestativa, de um grau de intelectualidade muito grande, muito inteligente, sabe de todos os assuntos. É um prazer estar aqui fazendo essa homenagem para ele, fazendo esse vídeo para ele. Eu sou um grande fã dele, entendeu? Um profissional de grande
conhecimento, entendeu? Tem tudo a agregar. Getúlio, obrigado aí, amigão. O André Felipe é aquela pessoa que o acaso coloca na vida da gente. Ele veio aqui a busca de acerto, me conheceu, achei a causa dele importante, apesar de ele não ter formação acadêmica alguma, ele é um documentarista, um arquivador de imagens. Ele poderia receber um título de doutor honoris causa na Unifap pelo projeto Arquivo Amapá, que é um acervo maravilhoso que resguarda as imagens do Amapá de todos os tempos. Ele fez pesquisas internacionais, conseguiu colocar vídeos de várias partes do mundo que citam o Amapá. É uma pessoa incansável para alimentar esse portal. Esse portal é gratuito, não é monetizado, e ele vive da atividade dele profissional. É entregador de pizza, trabalha como vendedor de produtos em supermercados, ele representa uma marca de Belém. É uma pessoa do bem, conheço a mãe dele, uma pessoa maravilhosa. O nosso amigo André Felipe, ele é uma pessoa que ele tem na simplicidade uma das características que fazem dele uma pessoa especial. Ele não tem ambições grandiosas com o que ele faz, mas ele já conquistou o espaço dele no audiovisual do Amapá pelo ineditismo do Arquivo Amapá. Até no nome ele foi feliz na escolha. É uma pessoa muito especial, gostaria de ter recursos para investir nele, uma espécie de mecenas, toma dinheiro para te comprar equipamento e fazer isso mais longe, porque a pessoa que tem um ideal, ela vai muito além das fronteiras do convencional. O André Felipe é uma pessoa batalhadora, luta muito, tem as dificuldades dele, mas tenho certeza de uma coisa: ele vai vencer porque ele é batalhador, ele luta muito. Eu não dou muito papo para ele, porque ele chega em horas que eu estou ocupado, ele quer bater papo, eu não bato papo com ele. Toda hora ele quer que eu dê entrevista para ele, não dá para dar entrevista toda hora para ele. Ou seja, é um caçador de matéria, ele inventa. Então, mas é gente muito boa. Que maravilha, então. Aí foi a homenagem para o Getúlio Barreto, do Paulo Gil e também do André Felipe. Para a gente finalizar, tem aqui algumas perguntas do Bumerangue ainda. Qual é das suas conquistas que te deixou mais orgulhoso? A minha conquista. Em que campo? Em qualquer campo que te deixou assim orgulhoso, um título, um convite, algo que você Foi conquistou? a minha graduação, a minha aprovação de graduação na Unifap foi o momento de ápice da minha existência. Porque eu julguei que, como eu sou diabético, eu julguei que eu morreria e não terminaria o curso pelas greves que tinham lá. Então, eu acho que eu superei isso. Então, eu sou um vitorioso. E eu acho que eu fui muito além dos meus sonhos. Eu fui muito além das fronteiras do que eu sonhei para mim. Eu idealizei muito pouco, eu voei muito baixo. Nunca gostei de voar muito alto, porque quanto mais alta a altura, maior a dificuldade de descida. Eu não tenho muito oxigênio para ir muito alto, então às vezes eu seguro meu aviãozinho aqui embaixo. Prefiro voar de teco-teco do que foguete da SpaceX. Agora, qual o livro que causou mais impacto em você? Olha, em termos profissionais, é o Câmera 1. É um clássico da literatura técnica. De livro que eu li, assim, marcante de vida, foi O Empinador de Pipas, do Khaled Hosseini, que virou filme, que tem uma fidelidade muito grande o filme. É a história de um garoto paquistanês que vive não é no Iraque, é Iraque. Ele vive no Iraque e aí a trajetória de vida dele até a idade dele adulta. Ele mora nos Estados Unidos. Eu não vou dar spoiler do, do livro e nem do filme, porque a história é muito comovente e faz você refletir sobre problemas imaginários que você vive. Por isso que é bom ler livro, porque você sai dos problemas imaginários para o problema real. Porque se você for perceber bem, a literatura é uma maneira de você tirar da tua mente a ociosidade para você pensar besteira. Verdade. Que tipo de pessoa você foge? Gente parecida comigo, chata. Odeio gente como eu, fala que pelos cotovelos. Gente prolixa, gente que explica muito. Eu odeio. É parecido comigo. Gente que parece comigo, eu odeio. Porque incomoda.
Você não pode ver espelho. Espelho é uma coisa terrível. Você se incomoda. Uma hora é raiva, outra hora é medo, outra hora é inveja, outra hora é desejo que ela morra, porque você está vendo a replicação dos teus defeitos. Gente parecida com a gente é horrível. E alguém já destroçou seu coração? Sim, mas eu não vou dizer quem foi ela, porque eu consegui o feito. Passado 20 anos depois, eu realizei todos os sonhos que eu precisava para... Ela destruiu no passado, mas eu reconstruí no futuro. A história do anzol, né? O anzol sempre tem aquela volta, né? A volta do anzol. Mas foi só Eh, uma passagem mesmo. já sofreu desilusão no amor? Sim, terrível. Chorava feito um cachorro doido. Horrível. A pior coisa do mundo é o amor. O amor é bom. Você sente calor no frio, sente frio no calor. Negócio doido. Não tem explicação. E se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Essa você me pegou. Superpoder. Cara, é complicado. Um superpoder. Poder da síntese. O superpoder da síntese. Ser breve, não ser muito prolixo. Eu acho muito difícil. Eu me estendo muito além do necessário. Eu vou muito. Eu queria ter o superpoder de dizer coisas rápidas. Tem gente que diz frases rápidas e resolve. Eu tenho lentidão, eu tenho um pouco de retardamento. Eu sou um pouco lento às vezes. E sou redundante às vezes também. Você acha que as pessoas podem mudar? Sim, todo mundo muda. Você não é você no mesmo dia. Você tem um humor melhor, melhor. Um dia você está mais feliz, outro dia mais não tão feliz. E outra, tem pessoas que são baterias. Elas te energizam positivamente e tem gente também que te rouba energia. Você tem que fugir de gente que te suga energia. Tem gente que faz você ter até febre. Tem gente que tem um olhar de seca-pimenteira, pô. É horrível. Tem gente que fala contigo, no outro dia tu tá com febre, cãibra. Tem tudo. Agora tem O gente que, que diz uma palavra e te coloca no céu. Um bom pastor pregando, ele te leva nas nuvens. Um bom padre fazendo uma boa pregação, você consegue chegar ao céu. o que significa amizade para você? A amizade é uma corrente de ouro, mas é mais valiosa que o diamante. A amizade, ela tira você de todo o precipício. A amizade é um parafuso. Quando você está longe, quando você está próximo, você liberta, você fica bem. A amizade abre portas, é uma fronteira de tudo que é bom. A amizade é a família que você constitui paralela à sua existência, à sua família. Ter uma boa amizade é ter um bom amigo, uma boa amiga, você tem uma família, você tem um lar, você tem tudo. Você acredita, em vida após a morte? Olha, eu esqueço às vezes o que eu comi ontem. Então, eu tenho dificuldade com gente que tem Alzheimer. A pessoa está viva, não lembra que ela existe. Imagina quando ela morrer, se ela viva não lembrava mais quem era ela. Essa é a minha resposta científica, tá bom? Não é, Tem medo de mas, do ponto, tem medo mas do ponto de vista religioso, sim, eu acredito que existe a vida após morte apenas para meu afeto, para meu coração dizer, pô, vou encontrar papai, vou encontrar mano. Para o meu coração, eu preciso disso, tá? Para o meu auto-engano. Eu preciso do auto-engano, tá? Pela minha fé, eu preciso. Pela minha hipocrisia, eu preciso. Mas, tirando isso, não acredito que exista vida após morte, não. Mas a minha hipocrisia faz eu crer que existe. Mas por hipocrisia. tem medo de morrer? Só se eu tiver vivo. Se eu tiver vivo, eu tenho medo. Mas eu vou estar morto na hora que eu morrer, então não vai dar para ficar muito preocupado. Mas eu sou de vez em quando que eu estou morto. E eu acordo, tento pegar um objeto para sentir, ainda estou aqui, eu tento controlar o controle da televisão, porque se eu não conseguir abrir a torneira, nem controlar o controle da televisão, eu já estou morto. Do que você realmente se arrepende? Cara, me arrependo de tanta besteira que eu deixei de fazer. Tem tanta coisa. Eu acho assim, tem uns erros maravilhosos que podem mudar a tua vida. Então,
Tem alguns absurdos que você não faz porque não quis errar. Então, o erro ele é muito didático. Então, eu não me arrependo de muita coisa, não. Mas eu me arrependo, basicamente, de não ter aproveitado mais as oportunidades de cometer besteira. A ser mais ousado, por assim dizer. Porque a ousadia, ela te leva a caminhos interessantes. O que tira teu sono? Cara, o café. Quando eu tomo café, eu fico sem sono. É isso que me tira o sono. Só isso. O resto, eu durmo até em pé. Tem facilidade para dormir. Tem dificuldade para acordar. Mas o que me tira o sono é o café. Já estamos terminando, tá? Qual é a sua pior mania? Cara, eu acho que eu sou agnóstico. Aquela pessoa que gosta de aparecer. Chego num lugar, eu vou falar com todo mundo, me entroso, converso. Não gosto de passar brancas nuvens, não. Gosto de aparecer. É um defeito que eu tenho. Às vezes sou inconveniente por causa disso. Mas faz parte da minha identidade. Eu já tentei lá no CIOS trocar, mas não quero trocar a minha identidade. Quero me dar outra. Agora, se tivesse a oportunidade de conhecer alguém, quem seria e por quê? Cara, se eu pudesse conhecer alguém. Recentemente faleceu uma atriz famosa da Globo, a Elisângela. Se eu tivesse a oportunidade na época de conhecê-la, ela já faleceu, eu não vou conhecê-la, então também é só eu era adolescente, ela cantou pertinho de você, a cada vez que eu te olho, meu coração bate sem parar. Ela era linda, ela tinha uns 19 anos, era a coisa mais linda do mundo. Quem fez essa música para ela foi um dos caras que escrevia para a Globo lá, e o cara que se apaixonou por ela era um poderoso lá, bancou a música, ela cantou e fez um sucesso, ela vendeu um LPzinho. Na verdade, era um compacto, LP compacto. E eu me apaixonei por essa mulher, uma mulher que eu tinha vontade. Ela ficou velha, ficou feia, mas era uma mulher que eu queria conhecer quando nova. Eu queria ter tido a experiência de um bate-papo. Quando eu era novo, eu não tinha essa conversa toda, eu era muito tolo, mas hoje eu teria uns blá para conversar com ele. Você pega ranço fácil? Olha, eu não guardo dinheiro, vou guardar ranço para quê? Eu não guardo ranço de ninguém. Agora, quando eu fico com raiva, eu fico com raiva, mas é temporário, não tenho motivo para ter raiva de ninguém, porque isso fere o fígado, incomoda. E outra, quando você está com raiva de alguém, faz mais mal para você do que para o outro. Então, procuro esquecer. Minha mãe diz uma frase que esquecimento matou o capim da rua. Então, deixa para lá. Não dá valor a quem não te dá valor. Tem um ditado que eu sempre digo assim: sentimentos ruins são como germes que se espalham pelo corpo, trazem enfermidade. Não adoece só a alma, mas o corpo também, né? Agora, o que dinheiro não compra? Bom, o dinheiro não compra aquilo que não foi inventado. Tá? Mas ele é muito bom até na hora da morte. Se tu tem um dinheiro bom, uma quantidade boa, tu compra um bom caixão, você faz um cerimonial bonito. Se tiver muito dinheiro, você deixa uma herança bacana. Todo mundo chora naquele dia, mas no dia todo mundo feliz pelaquela carrada de dinheiro que vai sobrar. O dinheiro é ruim quando ele acaba. Olha, o dinheiro quando acaba é péssimo. Diz que o dinheiro é coisa do diabo, mas quer ver, o diabo fica sem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, com o corpo. Dinheiro, tá faltando 5 minutos para eu morrer. Tu quer ficar milionário? Sim, eu quero. Quero deixar minha família feliz com a minha morte. Tá? Quero deixar minha família próspera, bem. Então, o dinheiro é bom até na hora da morte. Diz que quando o cara morre, não leva nada com ele. É mentira! Um amigo meu, ele pegou o avião dele, levou o avião, dinheiro, tudinho. Levou, morreu junto com tudo. Então, dependendo da situação, você leva até o que você tem na hora da morte, até o dinheiro. O avião dele caiu aqui na frente da cidade, da Alto Martins. Então, tô brincando com a história, mas é real. Então, o dinheiro é muito bom. E outra coisa, na igreja não se recebe merda, se recebe dinheiro. Você vai em qualquer lugar, ninguém recebe outra coisa, não sei dinheiro. Dinheiro é bom até para pagar o enterro. Então, dinheiro, quando meu pai morreu, o Lucas pagou o enterro dele, se pagou até hoje, para ele não paga. E dinheiro é bom pra caramba. Dinheiro é coisa de Deus. Quer ver o diabo fica sem dinheiro. Então, essa é a minha visão. Falaste tudo. Perguntas finais. Se fosse para você lutar mais um pouco para conquistar algo, o que você lutaria para conquistar? Cara, chama o técnico aí, joga a toalha, que eu não tô muito afim de lutar, não. Tô bem, vou fazer vou ficar só dançando no palco, eu não vou lutar, não. Não vou dar uma de bambam para enfrentar o Popó, não.
Não quero aventura, não, quero ficar na minha. Vou apostar no ganhador. É Popó, voto no Popó. Vou naquele que ganha. Não vou lutar muito por coisa, não. Bota os outros para lutar. Se eu puder colocar alguém para lutar, vai lutar. Eu vou ficar observando. Não vou dar uma de lutador, não. Vou só observar. É mais negócio. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E se fosse para desistir de algo, de que você desistiria? Da preguiça eterna que me conduz desde quando eu existi. Eu tenho uma preguiça infinita, cara. Se eu pudesse desistir disso, já estava de bom tamanho. Não sei se eu tenho que tomar vitamina ou vergonha na cara. Um desses elementos eu tenho que tomar. Eu tenho uma preguiça infinita. Tirando isso, eu sou uma pessoa do bem. Então é isso, tivemos uma entrevista com Gertúlio Barreto, ele contou toda a sua jornada de vida, sua experiência maravilhosa, magnífica aqui no nosso programa Mania de Te Ver. Agradecemos a ele por esse bate-papo descontraído, maravilhoso. Muito obrigado, meu amigo, e peço ao Pai que ele derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida, multiplique-se cada dia mais, muita saúde, para que você possa sempre estar levando os seus documentários, o seu trabalho para futuras e futuras gerações, que através do seu trabalho, que já está eternizado pelas redes sociais, né? E agora pelo podcast. Amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar no seu programa. Você que é uma pessoa que tem feito um trabalho incansável em fazer esses registros. É memorável a sua atitude, louvável, e ao mesmo tempo você protagoniza um momento importante dessa transição histórica que nós estamos vivendo no audiovisual. Então você faz parte do novo e do velho. A experiência do passado, a criatividade que está trazendo agora futuro para a tua empresa, seu negócio vai prosperar, você vai ser muito bem sucedido. Eu terei o privilégio de ir no teu estúdio pessoalmente, conhecer você pessoalmente. Eu ainda não conheço. Inclusive, queria me apresentar, me chamo Getúlio Barreto, e você? Rodrigo Andrade, Rodrigo ao seu Andrade, dispor. Rodrigo Andrade, que é um prazer conhecer o Rodrigo. O Rodrigo que tem uma equipe que eu gostaria de conhecer. E agradecer muito, Rodrigo, pelo teu carinho, pela tua dedicação ao teu trabalho, o empenho em você fazer uma boa entrevista. Espero ter contribuído de alguma maneira um pouco de reverência, não ficar muito no convencional. Quem sabe desse trabalho sai alguns cortes aí por alguém que pegue esse teu vídeo e transforme alguma coisa do que a gente falou aí em meme. Porque é importante que a gente entenda que é necessário que se crie uma cultura local também de se assistir podcast. Eu gosto muito dos que tem em âmbito nacional. Gosto do Flow, Ticaricast, gosto do Pânico, ao vivo, que é na rádio Jovem Pan. Eu assisto 4x4, eu assisto vários outros programas. E agora você, ouvinte, assiste também o teu programa. Eu espero que você sempre tiver um link, me mande. Vou divulgar o máximo para que as pessoas conheçam um pouco de mim. Estou aberto a críticas e sugestões. A gente tende a melhorar. Certamente, se eu assistisse essa entrevista, eu cortaria muito das bobagens que eu falei, mas todas eu disse com o propósito de cometer o erro do acerto. É paradoxal, mas às vezes você precisa sair um pouco da tua zona de conforto. Eu procurei ser o mais sincero possível, dentro do possível. Se em algum momento eu menti, foi com o propósito de precaver de algum tipo de processo que poderia ser causado a terceiros. Se tem algumas pessoas que não estão mais entre a gente, mas espero que isso não dê problema no programa. Se você achar necessário, faça os cortes que julgar sejam fundamentais para que o programa tenha fluidez. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigado, amigo, com certeza. Essa entrevista vai ficar eternizada para filhos e netos, tataranetos, escancha neto, para futuras gerações saber que Getúlio Barreto fez e faz a maior diferença no estado do Amapá. O programa Mania de Te Ver é isso, gente. O nome já diz tudo. Mania de Te Ver. Se você faz a diferença na vida de um ou de milhares, você é convidado aqui do nosso programa. Getúlio, mais uma vez, obrigado, amigo. Eu tenho certeza que esse podcast será o melhor de todos os podcasts. Obrigado. Um abraço. Abraço. Que maravilha essa entrevista maravilhosa com ele, que entende de tudo, né, gente? Tem muitos anos na praça, entrevista muito boa. E você também quer contar a sua história?
Quer eternizar a sua história como Getúlio Barreto? É só entrar em contato com a nossa produção, que vamos agendar a gravação para contar a sua jornada de vida. Se você faz a diferença na vida de um ou de milhares, o programa Mania de Te Ver tem interesse sim na sua história. Então vem contar pra gente a sua história, a sua jornada de vida inspiradora. Estamos aguardando, hein? O número é esse que aparece aqui no rodapé e você pode agendar e a nossa equipe vai fazer a sua história rodar para o mundo todo através das redes sociais, tá? E não se esqueça, gente, de se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, seguir a gente na página do Facebook, no meu Face pessoal, no Instagram, tá? No Kawaii e também no app da Rádio e TV Amapaense. Você pode ver e rever o nosso programa todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, das 15 às 18 horas, tá bom? Ao vivo pelo app. Não, pode abaixar, não pesa o celular, é leve e você vai gostar muito, tanto na programação da TV quanto da rádio. Tá bom? Então, gente, o nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer o meu muito obrigado a todos vocês que curtiram, comentaram, compartilharam. E ó, fica aqui, hein? Você pode mandar também sugestão de pauta para o programa Mania de Te Ver. Não é bacana? Então, estamos aguardando aí a tua sugestão, tá bom? Gente, ó, beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau!